no topo deste mundo, estavam morrendo de medo dele. Doc sorriu. Que bom era o orgulho para ele à beira da morte. Faíscas brilharam ao lado da perna do herói. A primeira espada de Córeo disse que ele não morreria. Flashes brancos ao redor dele, lembrando línguas de chamas. E o vento agita seu cabelo e capa. Doc abriu a boca surpreso. Olha para cima. Jong-yeon diz que ele não vai deixá-lo morrer. Luz é refletida nos olhos bem abertos do herói. Uma coluna de luz passa pelo herói. Ele cobriu o rosto com a mão. Ele olhou para cima e eles estavam brilhando amarelo. Atrás do herói, repetindo seus movimentos e expressões faciais. Fica Yang. Como se ele se tornasse sua mão direita. Esse cara era forte desde o nascimento. Ele tinha o sangue de um dragão nele. Em um fundo preto com linhas brancas. A silhueta de um guerreiro em uniforme tradicional. Com um ornamento brilhante. Ele fica de costas de acordo com a lenda. Jong-yeon apareceu e lidou com os inimigos sozinho. Uma visão da terra do espaço. Em algum lugar em seu ponto mais alto, há um flash de luz, já que é muito forte. Foi excluído do script e enviado para outro mundo. Na janela azul, há uma mensagem de que o herói aprendeu a lenda. O cara fica descalço, cerra os punhos, olha para a tela na frente dele. Ele se virou. O guerreiro disse que ele era igual a ele. Doc congelou de surpresa. Jong-yeon foi traído ao destino e ele teve que morrer. A janela azul diz que ele aprendeu a lenda do homem que lutou. Contra o destino, uma sombra cai no rosto do homem. Escondendo os olhos, o cara sabia que o Jong-yeon foi perseguido. Mas ele não podia imaginar que seus destinos eram semelhantes. Luz na forma de línguas de fogo. Sob os pés do herói, fumaça. Ele tá com uma espada na mão. A lenda começa de um homem que lutou contra o destino. Os olhos do cara brilham amarelos. Jong-yeon usa seu corpo. Ele diz que seu destino não é tão grande porque apenas uma nebulosa lhe desejava mal. Enquanto Onji-kyu ajudou a sobreviver. O verdadeiro Doc olha para si mesmo de fora. O guerreiro acredita que ele não deveria ter perguntado. Outra nebulosa para obter ajuda. O cara levanta a espada que está segurando na mão. Então o guerreiro decidiu ajudar. O herói move a perna para o lado. Doc entrou em uma postura de luta, seus olhos brilhando amarelos, olhando com fúria e determinação. As bocas dos tentáculos monstruosos abriram, revelando presas afiadas. Flashes de luz ao redor da espada formaram um redemoinho. Jong-yeon disse que a espada era boa. Ele pegaria emprestado por um tempo. O herói moveu a mão da espada para trás. Um poderoso flash de luz cobriu completamente sua lâmina. A espada é um pilar de luz, estendendo-se por uma longa distância. O verdadeiro Doc observa o que está acontecendo ao lado de seu corpo. Chocado, talvez com tanto poder, tudo dê certo.
Um herói com uma espada nas mãos aponta para baixo. Salta muito alto, ele caminhou até o Dream Eater, com um tentáculo monstruoso na frente dele. O tentáculo se move, Doc sobe mais alto. Uma enorme boca aberta está perto dele. Doc segue em direção ao tentáculo que está segurando o urso. O cara arregalou os olhos. Olha para cima e pensa com medo. Se ele será capaz de destruir uma coisa tão grande. A voz revela que ele é Ji-Hyan. O herói cerra os dentes. Um som de moagem é ouvido. Ele está furioso. Uma faísca vem de seus olhos ardentes. Há um poderoso fluxo de luz no céu estrelado. Ele é o maior guerreiro da Península Coreana. Doc levantou sua espada acima de sua cabeça, usando seu segundo estilo de espada. Ele moveu a mão para trás, dando direção ao fluxo de luz. Ele corta um dos tentáculos. Sangue verde, jorrando. O herói continua a atacar os membros do monstro. Ele usa o estilo de espada dupla cortante de montanha, cortando os tentáculos do Dream Eater. Os tentáculos são cortados em pedaços, e as rochas começaram a desmoronar. Os membros do monstro caem no chão. Doc exalou ruidosamente, ele afundou no chão. Agarrou o ombro de sua mão direita, que estava tremendo violentamente. Ele provavelmente pensou: estas são as consequências da probabilidade. O herói caiu no chão. Jong-hyun deixou seu corpo e olhou para ele. Doc cerrou os dentes em desagrado. O guerreiro com as mãos nos quadris. Disse que não correspondeu às suas expectativas. Ele pensou que poderia lidar com isso. O cara responde que, ao contrário de alguns, ele não tem muita força bruta. Suas mãos estão tremendo. Ele olhou para a palma da mão direita, que ficam vermelhos escuros. Quanto tempo mais ele pode lutar com esta arma? Ele congelou, abriu os olhos arregalados. Suor apareceu em seu rosto. O impacto foi tão forte que Doc caiu de 4 e começou a tossir sangue. Ele olhou tenso para Jong-hyun, que estava olhando com calma e confiança para a frente dele. Doc achou que o guerreiro era muito forte. E ele não conseguia lidar com ele. Partes dos tentáculos estão no chão, em poças de sangue verde se contorcendo. O homem se gaba de que isso não é suficiente. E se houvesse uma chance, ele usaria mais de 3 espadas. O cara limpou a garganta. Existem técnicas onde há mais deles. Ele respondeu que ainda não. Doc está tremendo e respirando pesadamente carrancudo. O guerreiro duvida que o cara e a técnica de 3 espadas poderia usar, dado o seu estado atual. O herói perguntou se era possível para simplesmente chegar a um acordo com ele. Eles ficam na frente de tentáculos gigantes. Deitado no chão, Jong-hyun perguntou como ele iria conseguir isso. O cara respondeu que o monstro também é Deus. Doc congelou de surpresa quando o guerreiro começou a falar sobre sua mãe. Ele se ofereceu para se render se quisesse salvá-la.
Até a mãe dos ancestrais permaneceu nas sombras. Os tentáculos se entrelaçam, abrindo a boca com presas afiadas. Provavelmente a alma de sua mãe já se dissipou. O herói espera que ainda não. O Deus de outra dimensão geralmente não está interessado. Em tais coisas, Doc está respirando pesadamente. Jong-yeon se inclina em sua direção. Suor está escorrendo pelo rosto do herói. Ele está tremendo. Ele franze a testa e olha para cima. Um olhar determinado, o homem notou que ele entende as divindades de outra dimensão. O cara pensou que isso era tão... Há um comedor de sonhos no céu. Vários de seus tentáculos cortaram seu corpo. Difícil de ver devido ao nevoeiro espesso que o cerca. John cerrou os dentes, olhou para frente com raiva. Havia um brilho por perto. Essa criatura era um mesmo Deus que João lutou contra na regressão 136. Salpicos de sangue verde, o herói corta o tentáculo da criatura. Com golpes de sua espada, ele fica na frente do enorme membro do monstro. Retirou sua mão de espada preparando-se para atacar. Ele avança faíscas ao seu redor. Ele balançou sua espada, de onde um poderoso flash de luz emanou. Acertando o tentáculo, corta um membro. Salta para o lado um fluxo de verde. Sangdok está segurando seu ombro direito. Um guerreiro está parado ao lado dele em espanto. Eles estão assistindo à batalha. Jong-yeon é lembrado de si mesmo mais cedo. Ele observa o talento do cara. John afundou no chão, explica Doc. Quem está sentado atrás dele? Esta é a criatura comedora de sonhos. Há feridas profundas e cortes nos tentáculos. Sangue verde. O herói relata que o viu na última regressão, uma vez comido por ele. Eles permanecem em seu espaço até o fim de sua vida. Ele vai tirar histórias. Os tentáculos atingiram o chão com um rugido. Não há como você ser pego por esta criatura. O Dream Hatter não está no nível do grande Deus antigo, mas ainda é considerado uma divindade cósmica. E até as constelações da Terra, do nível lendário, não conseguia lidar com isso, sem combinar seus poderes. Fortes correntes de arpoeira cobre o rosto. As capas do herói tremulam ao vento. As meninas da equipe do Doc estão deitadas no chão. Completamente exausto, os olhos de Sen são completamente brancos. O vento corre através deles. June abriu levemente os olhos. Através das nuvens de poeira, o olho verde brilhante, aberto da criatura, protegido por presas afiadas, é visível. Os heróis olham para o monstro. Este olho brilhante está no centro de seu corpo. A criatura se aproxima. Doc mal segura a espada em sua mão vermelha. Ele pegou e colocou no ombro esquerdo. Jong-yeon abaixou-se para o herói e notou que se o monstro caísse agora, eles não seriam capazes de lidar. Eles precisavam atacar os olhos do guerreiro iluminados. E houve um flash de luz ao redor dele. Doc Winston curvou-se de dor.
O guerreiro se virou. O cara olha na frente dele com raiva. Limpa a garganta, o suor escorre pelo rosto. O herói pensa que o Deus de outro mundo foi convocado, ele ainda pode usar essa possibilidade. Doc tira algo do bolso interno de sua capa e ordena jovem para usar a técnica das 3 espadas. O homem olhou para ele seriamente. Se ele usar, o cara pode desaparecer. Doc franziu a testa e olhou para frente. Segurou um frasco com líquido roxo na mão. E disse que ele só tem uma chance. June segura um frasco aberto em suas mãos. Virou-se com um rugido. Ele pede para unir forças com ele. Doc bebe o líquido do frasco. Há uma aura verde escura ao redor do herói. Ele se levantou do chão. Os heróis jogam frascos vazios no chão. Bota do herói Doc dá um passo. Ele estremeceu de dor e tossiu sangue. Um flash de luz brilhou no céu escuro. O cara se pergunta se isso é possível. Doc se viu debaixo d'água, olhando surpreso para a palma da mão direita. Está de volta ao normal o mar da constelação. Deus da guerra está olhando para ele. Jong-yeon reapareceu de sua mão direita. Eles olham para cima. O cara achou que ficou mais fácil para ele respirar. Esta constelação arriscou se tornar um inimigo da nebulosa gigante. E acrescentou probabilidade a ele. O guerreiro olhou pensativamente para o céu. Doc está confuso, ele admite. Que o cara está realmente mais perto do nível lendário do que ele, o herói. Novamente, agarrou o ombro da mão, em que ele segura a espada. Jong-yeon, abrindo os braços, gritou. Realmente não há constelações que possam resistir a isso. Deus, mas todos ficaram em silêncio. Doc voltou surpreso e olhou para a garota que estava deitada no chão. Ela tem muito tempo, cabelo loiro e um kimono tradicional preto e vermelho. Seu rosto está sangrento, rangendo os dentes. Ela estende a mão, trêmula. Este é G1, a senhora da constelação Concurso e Barricada. Doc olha para a palma da mão com surpresa, observando que a dor está diminuindo gradualmente. As constelações de Sila. Compartilhe o fardo da probabilidade com ele. Mas a nebulosa Veda está zangada com a Lady Constellation. Aquecendo-se na brigada. A garota de kimono cai exausta. A mensagem na janela azul é que esta constelação está exausta, devido ao desperdício de probabilidade, e caiu em um sono profundo. Doc acha que sua existência sofreu grandes danos. O cara congelou de surpresa. Um som alto foi ouvido à bola da constelação. Geral da Justiça relatou que ele estava assistindo e não se importou. O tentáculo do monstro atinge o chão com enorme força. O herói pulou para o lado. 2 constelações estão observando o que está acontecendo. Os tentáculos atingiram o chão furiosamente. Doc inclinou a cabeça, sua franja escondendo seus olhos. Não poderia
Ele cerrou o punho de sua espada com força. Olhou para cima, blocos de pedra estavam se espalhando. As faíscas desapareceram, luz apareceu no céu. O que significa que ele tem probabilidade suficiente. Na janela azul, há uma mensagem de que o Olimpo declara o mar. Deus da guerra, um inimigo. Doc se vira de surpresa, olhando para as mensagens que aparecem nas janelas azuis. A nebulosa do papiro está com raiva nas constelações da Península Coreana. As pedras caíram no chão com um rugido. Doc, curvado, cobriu a cabeça com as mãos. Ele pensou que, por causa dele, uma guerra estourou na Península Coreana. Jeon-yun riu de boca aberta. Doc, com uma cara séria, relâmpagos ao redor do guerreiro. Seus olhos estão queimando. Ele abriu os braços e as pernas. É por isso que ele não podia simplesmente sair amaldiçoando esta terra agora. Eles vão separar nós todos juntos. Na mão do herói está uma espada, na lâmina da qual flashes de luz aparecem. Doc levantou sua espada e olhou surpreso para Jong-hyun, que afirmou que o cara ainda não estava pronto. O herói apontou a espada na frente dele. O fluxo de luz tornou-se forte. O guerreiro explicou que precisava se mover enquanto sua força crescia. Ele precisava fazer um avanço. Doc engoliu sua saliva nervosamente. Ele sentiu um poder enorme que não podia ser comparado com a técnica de uma ou duas espadas. Blocos de pedra são cortados em pedaços. Juni vira uma espada em sua mão. Pedras voando em diferentes direções atrás dele. Ele vai ganhar o máximo de tempo possível. O tentáculo atinge o chão com força novamente. O cabelo de Juni flutua ao vento. Ele fica com as costas faíscas de luz. Ele usa gigantificação, uma sombra cai no escuro. E ele olha para cima com surpresa. Os pés de Juni estão em sapatos. Ele se tornou muito maior. A figura de Doc, em comparação, tornou-se muito pequena. Juni assumiu uma postura de luta. Ele olha para frente furiosamente. Seus olhos brilhando brancos, seus dentes cerrados. Ele atingiu um dos tentáculos gigantes com sua espada. Um fluxo de luz azul corta o tentáculo longitudinalmente. Junho continua a atacar, separando os membros em pedaços. Ele moveu a mão para o lado, recuando olhando para cima. O tentáculo decepado cai no chão. O protagonista é empurrado do chão com grande força. E correu para frente, levantando a cabeça levemente. Segurando uma lâmina na mão, emitindo uma enorme quantidade de energia dourada. An olhou para frente, com uma expressão séria e cansada no rosto, enquanto uma enorme quantidade de pedras quebradas. E a poeira voou imediatamente após isso. John empurrado do chão com uma força tremenda, deixando para trás apenas fragmentos de pedras e uma enorme quantidade de poeira, após o qual ele de repente voou para o ar, segurando uma lâmina na mão, e continuou a se envolver em energia azul escura.
e o comedor de sonhos estava muito assustado pelo que estava acontecendo enquanto seus tentáculos estavam no ar. E todo o espaço ao redor dele parecia estar rachando. Doc avançou, virando a cabeça ligeiramente para o lado, e cerrou os dentes de cansaço, emitindo relâmpagos dourados brilhantes. E a projeção da constelação de Gorieio, que dizia que seu corpo não podia suportar, mas forçar o protagonista. Continuou a correr pelo chão em grande velocidade, segurando uma lâmina na mão, do qual uma quantidade incrível de ouro, energia estava emanando, e perguntou se ele tinha algum plano. E Coril disse que não havia sentido em coletar probabilidade, se esse fosse o limite dele. E primeiro ele atacará com o terceiro estilo de espada. O Dream Eater continuou a invadir outra realidade, como seus tentáculos carregam suas presas. E tudo ao redor foi iluminado com um brilho. Brilho verde, enquanto Coreu disse que de agora em diante eles esperariam que ele recuasse disso. E Doc pulou do chão e correu para a frente com grande velocidade, perguntando se ele havia prometido protegê-lo. E ele imediatamente disse que definitivamente protegê-lo imediatamente após isso. Coriol como se aparecesse ao lado do protagonista. Olhou para frente com um olhar ameaçador, cheio de raiva, e disse que jurou em seu próprio nome. E Doc olhou para a frente, com uma expressão muito cansada e zangada no rosto. Dizendo isso, mas na situação atual, até os guerreiros mais fortes da Península Coreana têm que confiar na sorte ao mesmo tempo. A constelação adicionada, que ele conhecia o demônio do horizonte. E o protagonista olhou para frente com surpresa. E, na compreensão, e ficou pasmo com o que ouviu. Doc continuou a olhar para frente com grande surpresa. E, na compreensão, raciocínio que Ok e Ankion conhecia o demônio do horizonte. Enquanto bem na frente dele, John esfaqueou com sua lâmina, cortando os tentáculos do monstro. E depois do golpe, deixando apenas um rastro de energia dourada e uma enorme quantidade de energia verde cheia de sangue. Imediatamente após, este John, de repente pousou diretamente em um dos Dream Eaters. Tentáculos. De pé em uma perna e movendo o braço da lâmina para trás, dobrando-se ligeiramente, e continuou a se envolver em uma enorme quantidade de energia azul escura, ao mesmo tempo usando sua habilidade. Ele escalou o tentáculo monstruoso com grande velocidade e desferiu golpes mortais com sua lâmina, deixando apenas um rastro de energia azul. E Coril disse que ele pediria a ele para enviá-lo para outro mundo. John correu para a frente com grande velocidade. Bruscamente virou o olhar para o lado com grande surpresa, enquanto os tentáculos do monstro voou direto para o rosto dele. E a constelação continuou a dizer que, já que, no nono cenário, não há restrições de tempo ou local, ele será capaz de viver por algum tempo, escapando para outro lugar. E claro,
Então ele terá que se cuidar. Então os tentáculos do comedor de sonhos atingiram John, que levantou a mão e tentou bloqueá-la, expressando indignação e raiva com o rosto. E Doc perguntou que tipo de demônio poderia ter tal poder. Enquanto Coril disse a ele que mais um deus do que um demônio. Mas ele não precisa saber os detalhes. Depois de tomar o golpe, June voou para o lado com enorme força e velocidade, levantando uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras ao redor. E bateu em outro tentáculo. E a constelação disse que era melhor orar, que eles nunca teriam que se encontrar. E o protagonista falou sobre o horizonte do demônio. John bateu as costas contra os tentáculos do monstro e ficou gravemente ferido e irritado, estremecendo bruscamente e tossindo sangue. Seus olhos bem abertos de dor. Toda a razão sombria de que foi ele quem enviou Shi. Você Sihung de Regressão 41 aqui. Foi ele quem a deu ao Talk. Por quem fez disso um desastre. Imediatamente após isso, John limpou o sangue de seu rosto, levantando levemente a cabeça. Ann olhou para frente, com um olhar cheio de raiva e insatisfação com a situação atual, envolvendo-se em energia azul escura. No mesmo momento, ele correu para a frente com grande velocidade, pulando para longe de seu lugar e segurando uma lâmina na mão, preparando-se para dar o próximo golpe, cercando-se com uma enorme quantidade de energia azul escura. Estar entre os dois tentáculos do Dream Eater. Enquanto Doc perguntou qual era o seu método, permitirá que outros escapem. Mas Coril disse que não havia probabilidade suficiente. Para tal multidão, o protagonista ficou no chão, bem na frente do comedor de sonhos, segurando a mão para o lado e segurando uma lâmina nela, emitindo uma quantidade colossal de energia dourada brilhante. E disse isso, mas então todos que saírem daqui morrerão. E Coril disse que não deveria se preocupar com os outros. E pensou melhor sobre sua própria vida. Enquanto ele imediatamente disse que tinha uma ideia, John correu para a frente com grande velocidade, cortando bem na frente dele, com os tentáculos de uma divindade de outro mundo, deixando para trás apenas vestígios brilhantes de um brilho dourado. E se envolveu em energia azul escura. Enquanto Coril perguntou sobre a ideia e sua ideia, dizendo que pare de falar bobagem e melhor ele se concentraria. E Doc disse que entende que as 3 espadas estilo não pode matá-lo. O protagonista ficou no chão, segurando uma lâmina bem na frente dele, emitindo uma quantidade colossal de energia brilhante dourada. E olhou para os enormes tentáculos do Dream Eater, dizendo que ele não estava tentando provocá-lo. Mas ele precisava ser realista, e se ele pudesse ajudá-lo, enquanto a projeção de Coril estava ao lado dele, e olhou em sua direção com surpresa. Coril olhou para o lado com grande surpresa. E incompreensão como relâmpagos dourados voaram. Voou por aí. E o Doc continuou a dizer que eles teriam uma chance. O protagonista atirou uma lâmina bem na frente dele.
emitindo uma quantidade colossal de energia dourada. E com a boca aberta de raiva e desagrado, olhou para frente, dizendo que ele mataria o deus exterior. No mesmo momento, John continuou sua batalha. E tendo coletado uma grande quantidade de escuro, energia azul em sua mão, esticou bem na frente dele, enviou para frente e criou um enorme buraco no tentáculo do monstro, enchendo tudo ao redor com sangue verde escuro. John estava no ar e disparou um feixe de energia azul de sua mão, perfurando vários dos tentáculos do Dream Eater, causando-lhe grande dor e criando grandes buracos neles, enquanto toda a terra desabou logo abaixo deles. E uma enorme quantidade de pedras quebradas e poeira subiu. Doc, junto com a espada, Corey, estavam no mesmo lugar, e olhou para frente com grande surpresa e incompreensão, como se caísse em um estupor, enquanto colossal energia dourada continuou a emanar da frente da lâmina. O devorador de sonhos continuou a descer dos céus, na realidade de outra pessoa, espalhando seus tentáculos em todas as direções e destruindo as leis do universo ao redor. Até que a constelação disse que havia uma lacuna. No mesmo momento, o protagonista de repente correu para a frente, cerrou os dentes com força e, olhando para frente, com uma expressão ameaçadora e furiosa em seu rosto, envolvendo todo o seu corpo em energia azul brilhante. Imediatamente após, Corel disse que precisava seguir em frente. Então memórias do passado recente apareceram na cabeça do Doc, onde ele estava em seu lugar, e segurou uma lâmina em ambas as mãos, de onde uma quantidade colossal de energia dourada emanava, e direcionou seu olhar ameaçador para frente, dizendo que de alguma forma ele precisava ferir seu verdadeiro corpo e jogá-lo na ferida. E a constelação o ouviu atentamente. Voltando para o lado imediatamente após isso, um relâmpago dourado brilhante apareceu no ar, como se do nada brilhasse com grande brilho, e parecendo iluminar a escuridão ao redor do Doc. Envolveu seu corpo em energia azul brilhante e avançou, com uma expressão frenética e furiosa em seu rosto, como seus olhos ficaram dourados e relâmpagos voaram ao seu redor. O Dream Eater irrompeu na realidade de outra pessoa, com seu corpo maciço carregando suas presas. Estava completamente envolto em nuvens cinza escuras. No mesmo momento, o protagonista correu em direção à sua cabeça, levantando-se e foi envolvido em uma enorme quantidade de brilhante energia azul, segurando uma lâmina em sua mão, de onde uma quantidade colossal de energia dourada emanava. Doc continuou a se esforçar para frente, segurando uma lâmina na mão, do qual uma quantidade colossal de energia emanada, e fixou seu olhar severo e incompreensível em frente, quando de repente ele congelou no lugar, depois das batidas de seu coração. O enorme monstro mostrando suas presas,
abriu a boca ao longo da circunferência, da qual havia um brilho verde brilhante. E a escuridão total podia ser vista por dentro. No mesmo momento, o protagonista